eu queria dar um bom dia para vocês aqui, para todo mundo, para essa audiência qualificada, para nossos participantes, para os organizadores. E a gente já vai começar, então, um debate. Quer dizer, a gente vai passar rapidinho por cada um, ou não, ou a gente já vai para o debate. Eu sugiro que a gente já vá para o debate. Então, nós vamos começar pela ordem aqui, mas antes de começar o debate, eu vou fazer duas perguntas. Uma para o grupo de operadores e fabricante e uma para o grupo de produtores. Para o grupo de operadores e fabricante, eu sei que hoje a IoT é uma ferramenta essencial dentro do campo, ela tende a se estender ainda mais, e eu quero saber qual é a evolução aguardada para a IoT, com o que ela vai se integrar lá na frente, e também gostaria de saber como é que ela vai ser a participação da IoT em 5.0. Vou começar pelo Eduardo. Eduardo, não. Eu começo? Tá bom. Sim. Vou pela ordem alfabética. Legal, bom dia a todos aí. Bom, eu acho assim, o IoT, ele é a base de toda essa geração de dados, né, que no IoT, no Agro 5.0, ela deve se tornar uma tendência de análise em tempo real. Hoje, muitas análises que são feitas hoje no setor, elas são feitas offline, né? Então, os dispositivos ou os dados vêm de forma manual, às vezes, quando não tem conectividade ainda. Quando tem conectividade, ele vem de forma automática, né? E normalmente é abastecido aí databases, etc., para pós-processamento, mas você não tem tempo de reação naquele determinado momento. Então, se você precisa mudar ali, por exemplo, um sequenciamento ou um espaçamento entre sementes de uma plantadeira e etc., você não consegue fazer aquilo naquele momento. Eu estou ouvindo, tem alguém com o áudio aí. Acho que agora melhorou. Então, o 5.0, eu acho que, na verdade, você vai ganhar muito mais capacidade de processamento em tempo real e também você terá ferramentas, talvez até com o próprio 5G, por exemplo, de você conseguir latência e capacidade de transmissão para você levar esses dados e voltar a tempo de você reagir e conseguir mudar configurações, etc., tanto de pulverizadores, tanto de plantadeiras, colheitadeiras, etc., e conseguir atuar ali em tempo real, né? Então, eu vejo que essa é a grande diferença do IoT que existe hoje, que obviamente já é um grande passo para quem não tem nada, né, de nenhum tipo de monitoramento, porque se você não tem monitoramento, você não consegue nem atuar depois sabendo o que você fez de errado ou o que poderia ter sido melhor. E o 5.0 vai ser atuar em tempo real, né? Então, atuar em tempo real com outras ferramentas de nuvem, processamento de nuvem no edge, né, assim, bem próximo do local, justamente para você ter uma latência menor e aí você trazer os ganhos que você pode trazer diretamente na própria safra que você está trabalhando. O IoT agora tudo bem? Sim. O IoT nessa fase, ele vai estar ligado a outras, inteligência artificial, a outros recursos, aos equipamentos, e quando você tiver a 5.0 pronta, você também terá o IoT integrado a outras ferramentas? Ele vai ampliar sua posição no campo? Não, com certeza. Essas ferramentas de inteligência artificial é justamente as ferramentas que propiciarão essa atuação em tempo real. Então, ele vai consultar determinados bancos de dados e outras coisas, e interagir com mais informação dos próprios agrônomos, etc., que tem ali os seus padrões de definição, e aí ele vai fazer todo esse processamento em tempo real e voltar. Isso é o avanço 5.0, que algumas tecnologias
como o 5G, como o processamento em cloud, etc., permitirão, né, junto com integrações de inputs que vem do próprio sistema de agronomia dos produtores, né, dependendo da cultura. Diego, eu queria a sua avaliação agora. Bacana. Bom dia a todos. Vanessa, eu concordo bastante com os pontos que o Polidoro comentou. Eu acho que a gente tem uma visão do internet das coisas, talvez agora um pouco mais sedimentada do que nós tínhamos, por exemplo, alguns anos atrás, né? Não é uma tecnologia nova, de fato. A gente vem falando de IoT há pelo menos uns 15 anos, né? Desde quando começou ali alguns reportes a serem divulgados a mercado. A Ericsson, inclusive, foi um dos precursores de trazer essas discussões, né? E eu acho que no momento atual, a maior necessidade é trazer o conceito para a prática. Ainda existe muito uma discussão do IoT como uma tecnologia, como uma referência conceitual, e não como uma aplicação direta que a gente tenha que a gente possa utilizar, né? E olhando para a agricultura, sendo uma das indústrias mais antigas do mundo, a gente de fato está numa fronteira agora, e é natural, de evolução necessária. Houve, obviamente, uma primeira com a expansão da capacidade de produção com máquinas, depois evoluções de plantio, irrigação, reutilização de recursos e assim por diante. Mas hoje a gente está numa discussão muito forte que é como que a tecnologia, a digitalização vai integrar a agricultura, né? Sabendo que a base disso, por natural, é a conectividade. E o que eu acredito no tema de IoT é não somente levar a conectividade, mas levar o ecossistema. Porque levar uma solução isolada para o produtor, dificilmente, talvez, desperte nele a visão de um ecossistema mais holístico, que pode ser trabalhado ali com diferentes tecnologias chegando até o dia a dia dele. Então, eu acho que remover essas barreiras, transformar e facilitar o acesso dele à tecnologia é crucial. E isso, pelo que eu vejo, Vanessa, dentro do dia a dia, existem algumas frentes que são mais ressaltadas, né? A parte de sensoriamento, eu acho que não é novidade, mas o sensoriamento, ele de fato é uma linha que vem cada vez mais se expandindo. A utilização de drones e menos numa questão conceitual, mais prática, né? Eu acho que existe muita possibilidade de evolução, mas hoje, eventualmente, como prevenção a queimadas, como monitoramento em tempo real de uma vasta área, isso tem um apelo muito forte e, obviamente, existem ali também algumas barreiras a serem superadas, como o distanciamento da base do drone até a área que ele tem que monitorar e assim por diante. Os softwares de gestão, e isso aqui eu acho que traz uma visão muito forte, porque por mais que o IoT consiga conectar com sensores diversos e ter ali, obviamente, aquele banco de dados, como gestionar isso, como transformar aquilo em algo relevante, talvez seja ali o grande pulo do gato, né? Então, eu diria que facilitar a chegada do produtor a esse ecossistema, trazer o ecossistema como um todo, tirando algumas barreiras de acesso e, obviamente, de tudo aquilo que é gerado, porque a IoT, de fato, é tudo sobre os dados que são gerados, transformar aquilo ali de maneira fácil para que o produtor possa utilizar e, de fato, tomar decisões quase que em tempo real sobre a produtividade dele, né? Eu acho que está mais ou menos por aí. Paulo, eu gostaria da sua avaliação agora, como fabricante e presente nesse mercado, né? Claro, obrigado, Vanessa. Vamos lá. O que o Eduardo e o Diego colocaram, eu não podia concordar mais com eles, né? Assim, a gente está vivendo um processo de transformação, né? E essa transformação ela chega a ser tão forte, né, que a gente compara ela a uma nova revolução industrial, né? Essa transformação ela não acontece apenas na agricultura, ela acontece também em outros setores da economia, né? Saúde, indústria, tudo mais, né? E aí o IoT é o elo que faltava para essa transformação acontecer. Então a gente já tem nuvem, que oferece uma capacidade de armazenamento de dados infinita, né? A gente tem algoritmos de inteligência artificial que podem rodar sobre essa nuvem, e o que faltava? Faltava a ponta, né?
falta ponta para coletar todos esses dados de forma automática, alimentar a nuvem aonde os algoritmos vão rodar, né? E é justamente aí que a gente vai ter ganhos brutais, né, de produtividade, né, através dessa automação, né? E para chegar nesse ponto, assim, essa transformação não acontece do dia para a noite, né? Assim, ela requer um primeiro passo, né? E esse primeiro passo, né, é justamente a implementação do IoT. Então, assim, a gente não vai ser que a gente vai implementar o IoT e tudo se transforma, não. Aí a gente vai trazer aquilo que o Diego comentou, a gente vai ter que trazer as aplicações, vamos ter que trazer os casos de uso, né? Vamos ter que mudar até a forma como a agricultura funciona, né? Mas tudo começa com esse primeiro passo. É claro que existem diversas tecnologias de IoT, né? O que nós acreditamos, né, que seja a tecnologia mais adequada para atender essa necessidade é o IoT sobre a rede celular. E isso se dá pelo fato dos casos de uso serem muito diferentes, né, e a rede celular poder suportar todos eles. Então, quando a gente fala de coletar imagens com drone, ou coletar imagens multiespectrais, ou com um lidar, a gente precisa da capacidade que o 4G e depois o 5G vão entregar, até o outro extremo, né, onde a gente tem, por exemplo, uma estação meteorológica que manda alguns SMS por dia, né? Então, a rede celular suporta, né, toda essa flexibilidade, né, para suportar esses casos de uso. O que a gente tem que fazer agora é começar essa transformação, e essa transformação tem que atender a necessidade dos produtores, né? Então, assim, não pode ser uma coisa muito complexa, né? Então, assim, as aplicações têm que estar adequadas a essa necessidade. Então, tudo bem, a gente vai automatizar tudo, mas no final das contas, o relatório que chega lá é tudo coletado automático, é processado na nuvem com inteligência artificial, mas tem que chegar alguma coisa compreensível para o produtor, para ele olhar aquilo e falar, excelente, isso aqui faz sentido, eu vou implementar, né? E esse é o primeiro passo, né? Com o IoT, a gente vai começar a transformar a agricultura de maneiras que a gente não consegue imaginar ainda. Assim como no 4G a gente não antecipou a existência de Spotify, de Waze, no 5G vem muita coisa que a gente não sabe ainda o que vai ser, né? Ou com o IoT. E é justamente essa jornada que a gente tem que embarcar agora, né, para começar essa caminhada, Vanessa. É o mesmo IoT de hoje que vai estar presente lá na frente ou vai ter alguma evolução de sistema operacional, alguma coisa? Não. O IoT que ele se mostra hoje, né, o IoT que nasceu junto com o 4G, a gente costuma associar IoT e 4G. Na verdade, o IoT é uma tecnologia, o 4G é outra, né? E ele evolui para dentro do 5G. Então, assim, é o mesmo IoT que a gente vê hoje que vai evoluir para o futuro. Bom, agora eu queria que o Joel... Bom dia, Joel. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, porque a Jales Machado passou por um processo super interessante, né? Porque ela tinha a necessidade da conectividade. Quando a conectividade chegou, você conseguiu avançar um projeto de anos rapidamente. E o IoT foi um grande parceiro nessa jornada. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi rapidamente essa jornada e a produtividade, tudo que você ganhou a partir daí. Depois eu entro na questão da indústria 4.0, mas primeiro vamos pegar só o IoT na lavoura, no campo, te ajudando. Bom dia, Vanessa, obrigado pelo convite, pela confiança. Bom dia aos meus colegas debatedores, o Eduardo, o Diego e o Paulo. E bom dia a todos que nos assistem. Eu estou na ponta de tudo isso, né? Eu estou, vamos dizer assim, eu estou no portão da indústria e na porteira da fazenda. E hoje, realmente, nosso maior desafio, né, eu acredito que tudo isso que foi mostrado aí, falado pelos meus colegas, é o que temos hoje disponível e o que vem pela frente, né? Eu participei de um evento essa semana que alguém falou que a tecnologia que já existe para a formação e para ajudar a medicina, né, a área médica, os médicos precisariam de estudar para se atualizarem 29 horas por dia para acompanhar o que já existe disponível de tecnologia na área médica. E a matemática nos fala que isso não é possível, porque o dia só tem 24 horas, né?
Então, eu acho que o grande desafio de todas as áreas é a evolução tecnológica que nós já temos hoje, o que tem disponível para todos os segmentos da indústria, da agricultura, dos hospitais, da rede hospitalar, rede de saúde, todos os segmentos aqui no nosso país, né? A tecnologia que já tem disponível e a capacidade de se usar isso, tanto por conhecimento das pessoas, porque nós entendemos que a educação hoje, de uma forma geral, ela vem realmente num nível muito baixo, né, daquilo que precisamos, né? E também do que foi falado até agora, da capacidade de conectividade que o Brasil, nós estamos falando do Brasil, oferece hoje, né? O grande desafio é esse. Estatisticamente, dizem que existem no Brasil mais de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas. Desses 5 milhões, aproximadamente 25% a 28% tem algum ponto de internet, algum ponto de sinal de internet. Mas quando nós estamos falando de ponto de sinal de internet, nós não estamos falando da palavra conectividade de forma abrangente. Ponto de internet, às vezes o cara tem um ponto de internet na casa dele. Mas um fazendeiro, por exemplo, que planta soja, que hoje o Brasil tem 50, 60 milhões de hectares de grãos, e ele tem uma grande tecnologia embarcada nos seus equipamentos, numa colheitadeira, numa máquina de plantio de grãos, mas ele não consegue utilizar essa tecnologia de forma ampla por falta de conectividade. Então, esse é o que eu vejo no Brasil hoje, é um país continental, um país de produtor de commodities, né? E que hoje, quem produz commodities sempre, né? Não só hoje, quem produz commodities, ele é tomador de custo e não colocador de preço. Então, a conectividade, toda essa tecnologia, ela precisa acelerar o seu processo de acesso para todos esses estabelecimentos rurais, para que o Brasil se torne cada vez mais competitivo no que diz respeito ao custo dos seus produtos agrícolas, que em sua maioria são commodities. E aqui no nosso site, né, de muitos anos, nós procuramos conectividade, e eu concordo com o Paulo que essa conectividade, esse acesso, ele vai se dar exatamente pelo acesso ao celular, né, às torres, eu acho que é o caminho mais fácil hoje, é o que nós temos aqui, né, uma parceria com uma companhia de matéria, né, que é a TIM, e onde hoje nós estamos buscando 90% de área com conectividade aqui dos 67 mil hectares que nós temos, né, que nós estamos a 170 quilômetros ao norte de Goiânia, né, aqui no norte de Goiás, e por consequência, maiores dificuldades de acesso a essas tecnologias, mas a busca incessante da Jacques Machado por esse caminho, que é o que nós entendemos, que é onde vamos buscar redução de custos, onde vamos buscar otimização dos nossos processos e, por consequência, a gestão melhor desses ativos, né, 70% a 75% do nosso custo do nosso produto final é a matéria-prima cana-de-açúcar. E nós entendemos que nós vamos conseguir o gerenciamento, a otimização desses processos, aquela questão de produtividade de uma forma ampla, né? Não estou falando só de produtividade agrícola, mas produtividade das pessoas, dos equipamentos e, por consequência, a redução de custos, né? E desde 2017 que nós entramos em contato com essa companhia, começamos um diálogo em abril. E aí, em 2019, começamos a trabalhar de uma forma mais tímida, né, com essa conectividade. 2020, conseguimos já um avanço importante de 60% a 70% da nossa área com essa conectividade, gerenciando nossos equipamentos, principalmente os equipamentos de CTT, né, que é o maior custo da cana-de-açúcar, que corresponde a 70% a 75% do custo do produto final. E o CCT, ou CTT, como chamam, é um custo pesado na formação do preço da lavoura, né? E aí nós caminhamos por aperfeiçoar e colocar o IoT, né,
a conectividade e investir em equipamentos que nos permitisse isso no CTT. E para se ter uma ideia, o ano passado nós já tivemos um aumento de 20% de produtividade dos nossos equipamentos e, por consequência, uma excelente redução de custo. Esse ano, nós estamos avançando nessa conectividade e estamos buscando entre 25% e 30% de otimização no nosso processo. Só para concluir a minha fala nesse momento, aqui na unidade Jardim Machado, a gente já consegue gerir os equipamentos de CCT ou CTT e de irrigação da unidade Otávio Lage. Ou seja, isso é que nós chamamos de internet das coisas, é você ter conectividade para gerir os seus ativos de campo, que são os mais caros, em um ponto só. Então, esse ano estamos buscando aí 90%, 95% de conectividade em todas as nossas áreas. Muito bem. Walter, você está aí? Estou aqui, Vanice. Então a gente vai escutar você agora fazer uma apresentação inicial sobre essa questão que o Joel falou. Vanice, eu entrei 1 minuto e meio atrasado. Você poderia colocar a questão inicial novamente para que eu entenda? Eu escutei todos aqui, mas eu queria, de fato, entender a pergunta. Para os operadores e fabricantes, eu direcionei a questão da evolução da IoT. O Joel falou um pouco do que foi a experiência da conectividade, levar o IoT para a fazenda e como ele conseguiu os ganhos com essa integração, com essa tecnologia, junto com a conectividade. E você também está coberto, né? Você está com acho que as 4 fazendas cobertas, né? Então, e você está com a IoT em toda a cultura. Então, eu queria que você me explicasse, falasse um pouco para a gente o que é, como é que ela está te beneficiando e como é que ela está espalhada nas suas unidades. Você tem bastante sensores em quais áreas mais estratégicas? Tá bom, Vanessa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a Momento Editorial pelo convite. E é uma satisfação aqui estar com o Eduardo, com o Diego, com o Joel, com o Paulo, nessa mesa redonda. A São Martinho, ela tem um projeto de aproximadamente 20 anos de automação agrícola. Quanto à indústria da São Martinho, já na década de 90, já estava automatizada, a área agrícola passava por uma mecanização. Foi a década do desenvolvimento inicial de colhedoras, de plantadoras, etc. Então, havia um desnivelamento entre as tecnologias que a gente conseguia implantar na indústria mais avançada e na agrícola. Então, em 20 anos, a gente vem desenvolvendo um projeto de automação agrícola que tem 4 pilares, que é a agricultura de precisão, logística, para vocês terem uma ideia, o grupo tem mais de 2.000 veículos, inteligência agrícola, que é o uso dos dados para ter novas ideias e melhorar as operações, e gestão de ativos, como eu disse para vocês, os 2.000 ativos móveis e outras centenas de outros tipos de ativos. Então, esse projeto de automação agrícola, ele focou muito nos 10 anos iniciais, em desenvolvimento de GPS, desenvolvimento de tecnologias de aplicação de insumos, e sempre com o objetivo de ganho de eficiência operacional. Somos uma empresa produtora de commodities e é muito mais direto a nossa atuação no custo do que na criação do preço do produto, haja vista uma commodity. Então, nós atuamos muito, a nossa inovação está bastante focada em redução de custo, que é o ganho de eficiência operacional. Nesse sentido, as nossas operações já trabalhavam com uma conectividade de voz. A gente tinha, ou a gente tem, sistemas de rádio amador que conectam todas as máquinas, todas as operações. Porém, nós chegamos num nível de ganho de eficiência que a gente chegou num patamar, não conseguíamos mais ultrapassar com níveis satisfatórios esse patamar. Isso foi em 2014, nós iniciamos então uma
uma procura por tecnologia no mercado. Nós temos um pilar aqui muito forte de inovação aberta. Inovação aberta seria o estabelecimento de parcerias com empresas, universidades, institutos de pesquisa, startups que dominam certa tecnologia, que a usina não domina. Nós fizemos uma parceria, então, CPQD, suporte FINEP e BNDES, fundamental, e nós desenvolvemos juntos uma tecnologia de conectividade, de 4G. Essa tecnologia foi instalada na nossa maior usina, que é a usina São Martinho, em 2019. Em 2020, a gente operou com essa conectividade. Aqui na usina São Martinho, nós temos aproximadamente 135 mil hectares de cana, que nós cultivamos essa cana, e essa cana entra como matéria-prima na usina. Então, em 2020, a gente operou com essa conectividade em números bastante razoáveis de cobertura, poucas sombras, que a gente vem trabalhando com o CPQD, Tropic e outras empresas para resolver. Bem, o que nós enxergamos na primeira safra com essa conectividade? Nós enxergamos, era uma expectativa nossa, ganhar agilidade e otimizar ainda mais as operações. Então, o termo usado é gestão à vista, com esses dados chegando em tempo real, dentro do nosso COA, que é a nossa Central de Operações Agrícolas, a gente conseguiu otimizar bastante, por exemplo, a logística. Então, como a gente enxerga toda a frota, hoje a gente consegue, por exemplo, temos um problema com o trator, a gente consegue rapidamente alocar outro trator, porque a gente tem a posição geográfica de todos os tratores e a disponibilidade deles para se locomover. Então, já houve essa otimização e isso tem um impacto bastante razoável no investimento em equipamentos. Você consegue reduzir sua necessidade de equipamentos quando você otimiza esse tipo de logística, essa logística com gestão de ativos. Isso tem um reflexo bastante razoável, por exemplo, em consumo de diesel. Então, nós tivemos uma redução considerável de consumo de diesel nas nossas operações agrícolas e a agricultura, ela não produz números absolutos, porque ela é muito dependente do clima. Então, nós não temos aqui, nós não consideramos números consolidados, essas reduções de consumo de diesel, redução de necessidade de capex, de investimento em equipamentos, porque cada ano se comporta de uma maneira. Então, nós vamos ainda avaliar safra 20, safra de 21, 22, 22, 23, para, de fato, ter uma média razoável, entendermos o que de fato a conectividade vem trazendo. Mas é muito óbvio que essa capacidade de comunicação em tempo real, além da possibilidade de colocar sensores em diversos lugares que antes não fazia sentido, porque a operação de captura desses dados sem conectividade tornaria a operação inviável. Isso também está sendo bastante incentivada nas usinas da São Martinho, por exemplo, armadilhas de pragas digitais, controle de equipamentos de irrigação, como o Joel citou, e diversas outras operações que podem ser sensoriadas. A gente acredita que os ganhos vão ser bastante consideráveis. Apenas para concluir aqui minha fala, nós fizemos um investimento considerável para colocar conectividade nas 4 usinas do grupo e está muito claro que esse investimento vai se pagar em poucos anos. Então, para uma empresa do porte da São Martinho e com o nível, vamos dizer assim, tecnológico e operacional que ela tinha, a conectividade está fazendo uma diferença e é um investimento que vale a pena. Muito obrigado. Bom, enquanto a Vanise... Estou aqui, voltei. Eu só queria que o Walter ele especificasse, se ele puder especificar um pouco, o valor dos investimentos e mais ou menos estimativa de quanto tempo isso poderá ser pago. Vanice, esse valor está publicado, o nosso CEO... Ele especificou isso lá em 2019, são algumas dezenas de milhões de reais. Essas dezenas de milhões de reais foram investidas não só
na conectividade, mas também na infraestrutura de TI para receber e hospedar os dados que são capturados agora pela rede 4G. Então, inclusive computadores de bordo estão nesse investimento, então é todo um sistema. Eu não me lembro se foi o Diego que mencionou o ecossistema. Então, conectividade é um item, mas existe toda uma estrutura tecnológica necessária para que você tire proveito de fato da conectividade. A conectividade pura e simplesmente ela traz benefícios, porém esses benefícios são limitados. Então foram algumas dezenas de milhões de reais investidas na conectividade, nos computadores de bordo, na infraestrutura de TI e para que a gente aprovasse esse investimento na companhia, a nossa simulação para que a gente alcançasse viabilidade do projeto foi o seguinte: redução de R$2 no custo de produção da tonelada da cana-de-açúcar. Então, a São Martinho produz de 22 a 24 milhões de toneladas de cana. Nós estamos falando, então, de 44 a 48 milhões de reais de redução de custo por ano. Obviamente, existe uma da tecnologia e identificação dos ganhos, então a gente começa um pouco menor nessa redução de custo nos primeiros anos e atinge uma maturidade depois de poucos anos, né? Então eu diria que o payback é curto e para os níveis da São Martinho nós temos assim um projeto que já se mostrou viável e que se pagará em poucos anos. Tá ok. Agora eu vou fazer uma rodada ao contrário, que eu vou começar pelo próprio Walter. Ô, Walter, tem um momento agora que assim, o IoT para os grandes grupos, principalmente, chegou no campo, ajudou o campo. Agora estamos no momento de você integrar o campo com a área agroindustrial. Então, assim, você tem um projeto, está começando já a desenhar esse projeto há algum tempo, assim como o Joel, da indústria 4.0. Então, eu queria entender como é que vai ser essa integração toda. E depois eu imagino que você vai para fora da porteira também com a tecnologia para acompanhar a logística, fazer a rastreabilidade. Então, assim, eu quero entender essa parte da indústria 4.0 e depois a saída da porteira, levando a tecnologia junto para rastreá-la. Ok, Vanice. Como eu mencionei na minha primeira resposta, a nossa indústria ela já conta com uma série de sensores, gêmeos digitais, computação em nuvem, porque a indústria, por ser um ativo fixo, você tem internet desde quando a internet surgiu, enquanto que no campo você praticamente não tem nada fixo. As fazendas mudam, as máquinas se movem, então é uma maior dificuldade nisso. Então a indústria ela já está bastante sensoriada e continuamos ainda evoluindo no conceito de tecnologia 4.0 e gerando dados. Então nós temos uma indústria automatizada, gerando dados, esses dados vão para o COI, que é o Central de Operações Industriais, e são trabalhados lá para melhorar a performance da indústria. Ao mesmo tempo, a gente vem evoluindo no campo para que a gente chegue num nível de, vamos chamar de automação com conectividade do mesmo porte. Na São Martinho, nós já temos uma boa integração agrícola-indústria. O que nós estamos enxergando, em termos de logística, etc., o que nós estamos enxergando agora é extrair dados, extrair valor dos dados. Tá? Então, o que eu vou comentar agora é a integração de banco de dados e análise de dados. Então, o que a gente está fazendo hoje? O que a gente acredita que vai dar muito resultado? É você entender a condição da matéria-prima, cana-de-açúcar, e ajustar a fábrica, a indústria, para essa condição da matéria-prima. Então, a gente está apostando muito em dados da qualidade da matéria-prima e como que a fábrica se ajusta para processar aquela matéria-prima
Porque a gente costuma dizer, né, no setor sucroenergético, que o açúcar é feito no campo. E na indústria você tem que ter uma operação próxima da perfeição para não perder açúcar. Então a gente acredita que integrando os dados, entendendo o que chega e como ajustar a indústria para processar essa matéria-prima, vai ser o grande ganho da integração, e aí isso tudo com análise de dados, né? Advanced Analytics, todas aquelas tecnologias 4.0 que vem adicionar e usa o IoT, a conectividade, como um meio para trazer esses dados para a central de processamento. Então é isso, Vanessa, é aí que a gente entende que vai haver uma integração e que o valor recuperado vai ser muito interessante. Quanto da usina para fora, então, imaginando aqui fornecedores, por exemplo, a gente entende que todo esse avanço tecnológico pode ser, sim, expandido para os fornecedores diretamente ou através de cooperativas, e nós temos toda uma dinâmica aqui na São Martinho de estarmos sempre próximo dos fornecedores de cana, principalmente, fornecedores de tecnologia, etc., demandando do ecossistema produtos e tecnologias que façam sentido nessa era de transformação digital. É isso, Vanice. Obrigada, Walter. Joel, eu queria também que você falasse desse projeto da integração da sua indústria 4.0 que você já está preparando, né? Perfeito, muito excelente as colocações do Walter. Nós temos um caminho muito parecido, né? Até porque nós somos do mesmo ramo de atividade, do mesmo setor. Nós temos aqui uma estrutura que nós chamamos de torre de controle agroindustrial, né? Quando nós montamos esse projeto aqui na Jalles, a gente montou essa torre com a junção, né, das duas áreas. Hoje, essa torre nossa, que é aqui na Jalles Matriz, ela controla e administra e recebe informação em tempo real das duas plantas, né? E essa integração que nós fizemos, o chamado COI no passado, a indústria foi montada com a Central de Operação Industrial, né? E depois foi surgindo o que nós chamamos de COA, né? Que é a Central de Operação Agrícola. Mas nós fizemos aqui uma torre onde esses dois setores, esses dois grandes setores da organização, eles estão juntos, né, no mesmo ambiente, e no que nós chamamos de torre de controle agroindustrial. Isso permitiu uma sinergia muito importante, além dessa essa conectividade, que nós estamos chamando de internet das coisas, né, onde os equipamentos eles estão interligados, passando informação em tempo real. A gente também integrou as pessoas. Então, que a gente achou isso muito importante, porque em usina, né, no nosso setor, há muitos anos, existia uma cultura onde o campo era o campo e a indústria era a indústria. Então, cada vez mais eu tenho uma posição aqui de diretor de operações agroindustrial, então essas áreas estão ligadas diretamente a mim. Então, nossa política é estar sempre unindo esses setores aqui dentro da empresa, acabar com a história e a cultura do departamento, né? Começar a unir cada vez mais, trabalhar integrado coisas, equipamentos e pessoas. E quando nós montamos esse projeto aqui, pensamos nisso também. E estamos tendo um sucesso maravilhoso, né? O primeiro momento da unidade de altavilagem, nós estamos gerindo da Jalles, como eu falei, o CTT e a irrigação. Nós temos aqui aproximadamente 55 pivôs em funcionamento nas duas unidades. Eles são geridos aqui da planta Jalles Machado, da unidade Jalles Machado. E é como o Walter falou, o desafio nosso é agora receber todos esses dados em tempo real e transformar isso em informação. Né? Porque nós sabemos que dados é diferente de informação. O dado você recebe uma massa de dados aí do campo, de todos os ambientes que você controla em tempo real. E aí a gente ter essa oportunidade e poder aproveitar esses dados que vêm em tempo real de todos os equipamentos que estão no campo e transformar isso em informação em rápido,
transformar essa informação para tomar decisão rápido, né? Então, esse é o grande motivador de um negócio que o Walter falou bem, né? O campo é um produtor de açúcar e a indústria é uma indústria de perda de açúcar. Então, o nosso desafio é produzir uma matéria-prima com produtividade e qualidade e fazer com que esse açúcar chegue na indústria e ela processe com o mínimo de perdas possíveis e com produto de qualidade. Então, isso é um resumo do que a gente entende desse negócio, né? E nós entendemos também que nós temos hoje o que nós chamávamos no passado de instrumentação industrial, né? Onde a gente tem esses instrumentos, ainda tem hoje esses instrumentos de medição de nossos controles. A indústria nossa é uma indústria de transformação. Nós não somos uma indústria de beneficiamento. Indústria de beneficiamento é muito fácil. Você pega arroz, beneficia e ele sai arroz, né? Arroz beneficiado. A nossa indústria não, ele pega uma matéria-prima e transforma em diversos produtos acabados, que não é a cana beneficiada, né? Transformamos em energia, em alimentos, em etanol, combustível, e etanol neutro para outros fins e outras coisas ajáveis. É uma empresa que também está partindo cada vez mais para a descomoditização, ou seja, nós estamos verticalizando o nosso processo por várias razões, e a nossa intenção cada vez mais partir para a rastreabilidade, né? Nós temos que ter um processo, porque nós estamos saindo da commodity, e aí precisamos cada vez mais, os nossos clientes estão atentos aos nossos produtos, né? Nós estamos introduzindo os produtos saudáveis no mercado, nas gôndolas dos supermercados, nas grandes redes, né? Esses produtos vão direto para o consumidor e esse consumidor hoje ele quer saber de rastreabilidade. E nós aqui temos uma obrigação de oferecer essa informação para os nossos clientes. E isso depende muito da conectividade, depende muito da internet das coisas, da rastreabilidade. Nós queremos também ter rastreabilidade dos nossos transportadores, dos nossos produtos. Então, isso nós precisamos muito da conectividade, né? O Brasil precisa avançar muito na conectividade para que todas as empresas que tenham esse caminho, né? Uma empresa de commodity que está descomoditizando. E uma empresa que não seja de commodity, que não é uma empresa urbana, né? Uma empresa que está estabelecida no meio rural, que também ela tem essa possibilidade de ter conectividade, por consequência, gerir, administrar e acompanhar todos os seus produtos e também, como foi bem falado ali, eu reforço, a gente ter essas informações e tomar a decisão em tempo real e rápido para que os nossos ativos agrícolas e industriais ele possam nos dar os resultados que nós esperamos. Oi, Vanessa. Você está no mudo. Desculpa. O Paulo. Eu vou agora ao Paulo, ao Diego e ao Eduardo, porque eu quero fazer essa rodada para vocês, além da conectividade, de tudo que os dois falaram, que são os produtores rurais, vocês têm a conectividade, mas vocês também têm soluções do que eles estão falando, que é a questão dos dados. E vocês têm condições também de atuar na integração indústria e lavoura dentro da produção. Então, eu queria que vocês fizessem uma análise a partir daí, com contribuição de vocês para esse momento que está chegando da integração das produções em indústria. O Paulo, por favor. Vai. Tá legal. Vamos lá, Vanessa. O ambiente agrícola, o ambiente industrial, eles trazem desafios muito diferentes, né? Então, enquanto no ambiente agrícola a gente fala em condições extremas de operação, em áreas extensivas, né, o ambiente industrial é um ambiente muito mais controlado, né, geralmente uma cobertura indoor, né, uma necessidade indoor, né, e do ponto de vista de tecnologia, a gente não vê restrições para fazer essa integração, porque justamente por aquela observação que eu fiz anteriormente, que a tecnologia é a mesma, né, então assim, a gente tem condição de trazer, né, um dispositivo operando lá na área agrícola, fazer ele passar por dentro da indústria de forma transparente, né? É o mesmo dispositivo IoT, é o mesmo dispositivo LTE, né?
O que a gente observa é que a indústria tem uma maturidade maior já, né, do ponto de vista de digitalização, né? Então, o desafio vai ser integrar, né, a operação agrícola, né? Mas, de qualquer forma, isso já é uma tecnologia dominada por muitas indústrias, né? A gente vê isso acontecendo muito na indústria automotiva, por exemplo, já está muito automatizada. Mas, assim, quando a gente vai para um setor industrial, assim, eles diferem naquilo que eles estão processando, né? Mas os dispositivos, controladores, atuadores, todos esses já estão conectados. O desafio é trazer isso para a nuvem, né? E fazer a nuvem enxergar esse processo de forma transparente. É claro que a gente vai lançar mão de algumas ferramentas que a gente tem disponíveis. Então, quando o Walter e o Joel falam, a gente tem que ter uma eficiência máxima no processo. Pô, isso em geral implica em baixar latência, em trazer o processamento para a borda, né? Tudo isso a gente consegue fazer com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente vai colocar um core de rede dentro da indústria, né, operando ali lado a lado com as moendas, né? Quando eles falam, não, a gente quer levar isso adiante, né, e fazer rastreabilidade, né? Hoje já é possível fazer um dispositivo nascer, né, rastrear uma carga desde a origem dentro do campo. Aí não é exatamente o caso da cana, mas pode ser uma saca de soja, por exemplo. A gente consegue rastrear uma saca de soja desde a colhedora, né, até o porto de destino na China, né? Assim, tudo isso usando a mesma tecnologia. Então, assim, a base, né, a fundação para essa operação, ela existe, né? Assim, o que a gente precisa agora é assegurar, né, que esses ambientes todos, seja o agrícola, seja o industrial, eles tenham essa disponibilidade de cobertura, né? Elas consigam trabalhar e consigam ler dados desses dispositivos, né? E a quantidade de dispositivos não é pequena. Assim, eu estava olhando ontem o relatório da quantidade de dispositivos. A gente já tem hoje, entre categoria M na Narrowband IoT, já são mais de 500 dispositivos disponíveis, ou seja, não é por falta de ecossistema, né? E uma vez que isso tudo, né, está conectado, né, iniciar a jornada de transformação digital. Provavelmente, num primeiro momento, a gente vai digitalizar um processo existente, mas o objetivo final, né, pode ser um processo totalmente transformado, né, com características muito diferentes, Vanessa. Diego, obrigada, Paulo. Diego, você agora. Não, bacana. Eu acho, assim, olhando muito do que o Walter e o Joel comentaram, de fato existe aqui do nosso lado uma preocupação, principalmente em orquestrar esses diferentes atores que vão permear esse ecossistema, né? E a maneira como nós vemos aqui, como nós nos estruturamos, a gente vai endereçar os dois, de fato, com a mesma tecnologia, mas com estratégias diferentes. Enquanto no campo, a gente fala sempre de trabalhar em cima dos 700, a expansão de cobertura, e no geral cobertura pública, né? Onde você consegue conectar diversos dispositivos, seja no Narrowband IoT, seja no próprio 4G. Para a indústria, a nossa visão é uma cobertura um pouco mais dedicada. Por quê? Porque está falando, no geral, de um local com operação de missão crítica, né? E que, por natural, você muito eventualmente vai ter uma automatização maior, uma robotização maior, onde, por consequência, vai exigir também uma conectividade que seja dedicada àquele ambiente. Sendo ela pode, obviamente, ter um toque na rede pública, mas a gente entende, até por uma experiência de outros projetos, que muito mais saudável é que ela seja dedicada somente àquele ambiente. E eu acho que existe uma similaridade bastante grande entre a indústria e o campo. Em que sentido? Você vai continuar exigindo a conectividade, fornecedores de hardware, fornecedores de software, fornecedores de distintas frentes que devem ser organizadas e orquestradas para conseguir endereçar a dor que existe ou a necessidade natural de digitalização dos ambientes. Um outro ponto que foi comentado é essa questão de pegar
o insumo na ponta e fazer uma rastreabilidade dele até o endereçamento final, né? Então, um caso que nós fizemos recente, inclusive, é de conseguir, de fato, monitorar pelo sensoriamento a produção. E aí, na hora do escoamento, existem 2 pontos importantes. O produto por si, e aí você tem tecnologias que são correlacionais a tecnologias de conectividade, como o próprio RFID, né, para carga especificamente, mas você também tem um controle do próprio caminhão, se ele está na rota prevista, se ele está com aquele perfil de dirigibilidade necessária, se o motorista naquele trajeto A até o ponto final, ele tem a rotina de descanso dele, ele está de acordo com todas as regras necessárias. E, obviamente, se o consumo para que você leve aquela carga da porteira para fora, ele de fato é equivalente à tua necessidade de investimento. Ou seja, se eu posso investir 10 para levar do ponto A ao ponto B, por que eu estou pagando 15 hoje? Então, de novo, a gente volta àquela questão da produtividade, da eficiência. E isso, da maneira como nós aqui na Vivo nos estruturamos, é de conseguir pegar os 2 momentos. Então, ter um ecossistema dedicado nesse momento 1, que é campo e indústria, tanto para conectividade pública, sensoriamento, dispositivos, o outro para dentro da indústria, onde você tem essa conectividade privativa, direcional, que consiga suportar a necessidade daquele ambiente, e um terceiro, que são soluções periféricas, que por natural, saindo daquele ambiente, você consegue fazer o rastreamento. E isso não somente olhando para o mundo físico, né? Existe também hoje uma necessidade de rastreabilidade da procedência. E aí você tem ferramentas de blockchain que conseguem facilitar essa rastreabilidade. Então, a maneira como nós enxergamos aqui é que são estratégias similares, são correlacionais, mas elas, por necessário, têm ali um enfoque um pouco diferente, dependendo do estágio em que esteja. Então, acho que a gente tem uma estrutura que ela seria um pouco mais horizontal para conseguir transformar isso quase que numa escala de produção. Essa saída, você vai ter, por exemplo, 700 trabalhando dentro da lavoura, você pode ter uma rede mais dedicada na indústria, mas a saída vai ser qualquer rede. A saída vai ser... Exatamente. É como a gente faz hoje com o nosso celular. A gente não tem uma preocupação muito grande em qual frequência está ali dentro. O importante é que na saída você tenha naturalmente aquela que tiver disponível e que melhor possa sofrer uso. E dentro, obviamente, Vanessa, no próprio campo, a gente não fala somente do 700 e 4G. Como o Paulo bem lembrou aqui, você tem a larga utilização do narrowband para essa expansão massiva de sensores e dispositivos que vão estar espalhados no campo. Obrigada, Diego. Eduardo, você... Nossas soluções, as soluções que a Claro leva para o mercado são muito aderentes ao que o Joel e o Walter comentaram. A gente tem, como o Diego até mencionou, mesmo um approach, né? A gente tem soluções de rastreamento de frota, né? E isso inclui tanto o monitoramento das máquinas quanto dos caminhões. Então, se você pensar numa silvicultura, por exemplo, você não tem só as máquinas, né, só as harvesters e forders que fazem o processo ali no campo, mas você tem uma logística de caminhão bastante intensa quando você faz aí a movimentação de todo o que sai de árvores, né, dessa área de coleta, né? Então, a gente tem toda essa parte que é super importante. A parte de agricultura digital também, com monitoramento de solo, monitoramento de dispositivos móveis para transporte de carga, né? Para você... talvez não seja o caso do Joel aqui, do Walter, que trabalha com cana, é um pouco diferente, mas se você trabalha com grãos, por exemplo, a gente sabe que o grão muda de propriedade muito rápido, né? Então... e você pode até ter algum tipo de fraude no meio e trocar um grão de baixa qualidade por um grão de alta qualidade por um grão de baixa qualidade. Então, a gente faz esse monitoramento também de solo, com análise de NDVI, com análise de evapotranspiração, que é super importante também para você saber
talvez não se aplique novamente aqui ao caso da cultura da cana, mas se você trabalha com áreas irrigadas, por exemplo, isso é muito importante, né? Você fazer esse controle, porque isso afeta diretamente o seu custo. Quanto mais você gasta em bombeamento, você usa mais recursos naturais de água de algum rio próximo que você tá tirando, mais o gasto de energia, que é relativamente alto. Então, culturas irrigadas, elas têm um impacto no custo com automação muito maior do que culturas não irrigadas, né? A gente também tem ferramentas de blockchain justamente para você trabalhar todo esse controle desde o início, né? O que você utilizou, que tipo de semente foi utilizada, qual foi o processo de herbicida, fungicida que foi utilizado, etc. Então, você tem todo ali o controle monitorado e garantido por uma blockchain para que o comprador tenha garantia que você tem um controle ali de processo e que esses dados foram coletados de forma imutável e foram armazenados de forma imutável na blockchain. Então, assim, eu acho que a gente está bem, até por a gente ter um foco muito grande no agro, a gente está entendendo muito as dores, obviamente, dores da cultura de cana pode ser diferente das dores de processamento de papel e celulose, né? Apesar de ser agro, são manejos completamente diferentes, né? O manejo de grãos talvez seja um pouco mais parecido com o manejo de cana-de-açúcar, mas outras culturas, por exemplo, perenes, né, como laranja, etc., tem um formato diferente, né, um processo diferente, mas eu acho que a gente está muito alinhado com o setor, né, para que a gente não realmente a gente consiga levar a conectividade, mas que o valor percebido, né, como o Walter colocou lá, consumo de diesel, etc., ele está monitorando as máquinas, né, assim, no início. Então, ele está vendo o valor percebido ali direto no ativo que ele usa. Mas, como ele até mesmo falou ali, o próximo passo é entrar muito mais na parte de agronomia em si, né, do que eu acho que é um grande salto que o próprio setor vai dar, né, quando começar a se utilizar dados e coleta com sensores, por exemplo, para que você veja o impacto do que você fez naquilo que produziu, né? E não só nos insumos, seja diesel, seja fungicida, herbicida, etc., que foi utilizado durante todo o processo, né? Então, eu acho que a gente está muito, muito alinhado com esse momento aí de trazer valor para o processo em si e não só para os insumos. Obrigada. Eduardo, uma pergunta aqui para você, do Neto Machado, enviada por Neto Machado. Qual é o futuro para os temas do GPRS e o LTE CAT M1 para a conectividade de IoTs? O CAT-M ele é a substituição natural do GPRS, né? Ele tem várias vantagens sobre o GPRS. Então, por exemplo, hoje a Claro tem cobertura em 100% onde nós temos 4G, nós temos o CAT-M, né? São 85 milhões de hectares cobertos com rede CAT-M, que tem na prática uma cobertura até maior do que a rede GPRS. E aí, respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte aí, o GPRS ele tem uma limitação de velocidade comparado ao CAT-M. O CAT-M eu consigo chegar até 1 mega, né, de velocidade. O CAT-M, o GPRS em geral fica aí nos seus 50, 30, 50K, é muito menor. Fora a sensibilidade do dispositivo CAT-M1 é muito maior, eu consigo colocar muito mais clientes por célula, né? Então consigo mais dispositivos na mesma célula. É uma evolução natural. À medida que os dispositivos migrarem, os dispositivos de mercado forem sendo atualizados para CAT-M, eu entendo que o GPRS vai ter uma morte natural.
Obrigada. Eduardo, agora eu vou pelas considerações finais, e eu vou começar por você, fazer a roda assim de novo, e que você também abordasse um pouco nessa consideração final, fica a seu critério, mas só essa questão que eu acho que afeta, principalmente a Jales, eu acho, mas outra que é a rastreabilidade. A importância que está se dando hoje no mundo, que na primeira live, inclusive, foi falado isso, a questão do consumidor final, hoje ele quer saber, mesmo intermediários, tem lojas, por exemplo, na cadeia do algodão, que estão exigindo essa rastreabilidade para comprar o algodão para a produção de roupas. Então, assim, essa rastreabilidade já chegou em quem tem produto final, orgânico ainda por cima. Então, assim, você pode fazer suas considerações finais, mas só levando isso um pouquinho em consideração também. Sim. Eu acho que assim, eu acho que o Diego. Eu não estou te ouvindo. Eduardo, tua voz sumiu, cara. Ele entrou no automático aqui no modo. Agora voltou. Eu vou pegar um gancho de um ponto que o Diego colocou no início, que eu acho bem relevante, e a gente está vendo aqui, a gente até mudou o nosso modelo de negócio para não pedir nenhum investimento inicial dos produtores, etc., para tentar, achando que aquilo seria um bloqueio, né, da adoção da tecnologia, mas eu sinto que não foi. Eu sinto que, às vezes, o setor está realmente precisando ter um pouco mais de coragem de explorar novas tecnologias, né? Eu vejo aqui, por exemplo, no caso aqui da Jales, da San Martín, eu acho que foram pioneiros aí na adoção de tecnologia, mas tem muita gente ainda com o pé atrás, parece que com medo de mudar os seus processos, de colocar realmente coisas novas. Eu vejo esse como um ponto principal. Aí eu acho que hoje várias operadoras, não só a Claro, né, mas várias operadoras estão preparadas para fazer esse atendimento. Eu estou no setor há 3 anos. Quando eu entrei no setor, realmente eu venho da indústria e eu acho que as operadoras não tinham essa leitura, mas hoje eu entendo que várias operadoras têm essa leitura. Elas prepararam seus processos, adaptaram seus processos para atender os setores, seja a indústria, seja o agronegócio, seja o setor de saúde, etc. O que eu acho que está faltando no setor de agro é tomar essa coragem e colocar e realmente explorar todo o potencial que a conectividade e junto com as outras soluções vão fazer para transformar o setor. Eu sei que é um setor super conservador, tem processos de manejo bastante antigos, vamos dizer assim, mas eu acho que a tecnologia vai ajudar realmente a ver aonde tem espaço de melhoria, né? Então eu vejo que esse é minha grande mensagem para o setor seria essa, né? Explorem isso, né? Existem modelos que vão favorecer vocês adotarem muita tecnologia e reduzir custo, aumentar a produtividade. Diego, você agora só vou pedir um pouquinho mais, porque nós estamos com 7 minutos aqui para falar. Claro. Não, bacana. Acho que o grande ponto de fato é esse. A gente está no limiar de uma nova mudança. Existem muitas possibilidades de implantação de tecnologia e eu acho que o mercado como um todo está se moldando para isso, né? Não é trivial. Embora exista uma cobrança natural, não é trivial, porque acho que foi o Joel que comentou, existe uma distância natural dos pontos de internet mais próximos, até você levar essa conectividade aos lugares mais distantes, mas a gente se preparou para isso. Mas é um processo que ele é gradativo. O segundo ponto é que talvez agora a gente tenha uma chance bacana de conseguir acelerar, porque a gente tem agora, aí, por exemplo, o tema do FUST, que pode ser naturalmente utilizado para essa expansão rural, né? Então, eu acho que existe a possibilidade, não somente para o grande produtor, né? Acho que para o pequeno e médio produtor também, utilizar dessas novas tecnologias, né, através de um plano safra, assim por diante, que tem linhas específicas que podem ser trabalhadas. Então, eu diria que a gente aqui está preparado, está conectado com esse ecossistema,
que é quase uma natureza intrínseca da própria operadora, né? Desde sempre você acaba tendo que conectar fornecedores de hardware, software, etc. E eu concordo, de pouco em pouco, com o produtor vendo esse benefício, eu acho que esse talvez seja o grande ponto, né? Mensurar o benefício do investimento que você for fazer. E você não precisa fazer tudo de uma única vez. Eu acho que você pode fazer de maneira gradativa, identificar aquele ponto de dor maior, começar por ele e gradativamente ir migrando para esse novo ambiente tecnológico. Então, aqui talvez seja tanto para o pequeno, para o médio, como para o grande, né? Tentar abraçar de uma vez só talvez não dê certo. Gradativamente a coisa funciona melhor. Obrigada. Joel? Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, mais uma vez. Vou dizer para vocês que para mim foi uma honra participar desse debate, aprendi muito. Nosso setor, como bem falou o Eduardo, é um setor conservador, um setor que está sempre com o pé atrás, mas nós estamos sempre querendo avançar em busca de novas tecnologias, novos modelos de negócios. Nós temos uma startup aqui junto conosco, sempre fazendo diagnóstico do nosso negócio, plano diretor, olhando os ambientes de startups que podem nos ajudar a melhorar o nosso processo. Hoje, nós, com esse avanço da cobertura 4.5G LTE, essa conectividade já nos trouxe bastante resultado, como eu já falei para vocês, torre de controle industrial, rastreabilidade no campo. Nós temos hoje 2.170 usuários de ferramenta no campo e na indústria, num total de 123 grupos de trabalho na ferramenta Kaizala, que foi a melhor que se adaptou ao nosso negócio, com interface totalmente gerenciado pela empresa. Temos na frente de trabalho a nossa JMTV, que foi um produto também criado aqui pelo nosso TI, onde nós temos TVs em todas as frentes de trabalho e em tempo real nossos colaboradores sabem o que processou a indústria, quais são as metas que tem que se fazer, as informações, notícias, de insight de notícias de modo geral da nossa economia. Então está espalhado aí na planta industrial, nos escritórios e sobretudo no campo também. Isso para mim, para nós aqui é um grande avanço para nós. Cerca de 1.400 tablets e celulares espalhados pelo campo, equipamentos de bordo em nossos equipamentos, câmeras de monitoramento, a gente acompanha as coisas, os pontos mais críticos que a gente chama de PCC, pontos de controles críticos, né? E isso a gente tem avançado bastante, tem nos ajudado no nosso modelo de negócio. E estamos aí buscando cada dia mais inovação e tecnologia, porque nós acreditamos que sem isso não vamos crescer a longo prazo. Obrigado a todos. Obrigada, Joel. Paulo? Vanise, eu acho que o ponto é iniciar a jornada, né? Assim, essa jornada que já foi iniciada pela São Martinho, pela Jales Machado. Quando a gente olha o investimento necessário para se colocar conectividade no campo, né, assim, ele pode parecer alto a princípio, mas quando a gente compara isso com o custo, né, por hectare de produzir soja, de produzir cana, que são vários milhares de reais, o custo da conectividade é realmente muito baixo. Né? Então, assim, não tem porquê que essa jornada não se inicie de imediato. Né? E isso é extremamente importante para a agricultura brasileira. Assim, a agricultura brasileira já provou o seu valor, né? Durante a pandemia foi o setor que sustentou a nossa economia, né? Entretanto, ele começa a enfrentar competidores globais, né? Que estão se atualizando tecnologicamente. Então, assim, é necessário que esse investimento ocorra agora, que a jornada se inicie de imediato para o Brasil poder manter a sua competitividade. E novamente, assim, o custo da conectividade é realmente várias ordens de magnitude mais baixos do que o que o produtor hoje em dia já gasta para preparar a próxima safra. Né? E os benefícios, como uma commodity qualquer, redução de custo e aumento de produtividade são a chave que essa conectividade vai habilitar. Muito obrigada, Paulo. Walter? Bom, eu queria então encerrar, agradecer todo mundo aqui pela participação, pelo debate. É muito legal, assim, traz sempre muita coisa boa para discutir, porque eu adoro essa área. Então, muito obrigada por todos e até a próxima.